Olá, coordenadora. Trabalhar alfabetização e letramento como etapas separadas ou equivalentes desmerece a ação pedagógica que poderia ser trabalhada. Se você faz isso, se seus professores fazem isso, entenda os motivos. Eu vou trabalhar aqui com vocês concepções de Magda Soares e de Brian Street, que tratam respectivamente sobre alfabetização e letramento. Me chamo professora Verônica Fragoso e esse é o canal da Rede Conexão Pedagógica feito para você. Magda Soares chama a atenção ao afirmar que a alfabetização e letramento são processos distintos com natureza diferentes, mas que precisam ocorrer de forma articulada. Brian Street tensiona ainda mais essa discussão ao mostrar que o que chamamos de letramento não é apenas um conjunto de habilidades, mas uma prática social situada, atravessada por cultura, relações de poder e contextos de uso. A alfabetização, defendido pela Magda Soares, envolve a apropriação do sistema de escrita alfabética. Isso inclui compreender princípios alfabéticos, estabelecer relações entre fonemas e grafemas, segmentar palavras e reconhecer padrões ortográficos, além de produzir textos legíveis. Pensa numa palavra gato. A criança ouve a palavra e percebe que ela é formada pelos diferentes sons. Ela aprende que esses sons são representados pela letra G-A-T-O. Depois ela consegue separar as palavras em sílabas. Gato. Identifica outras palavras que começam com Gá, como galinha e garrafa, e escreve gato corretamente. Esse processo de aprender como a escrita funciona é o que a Magda Soares chama de alfabetização. É um processo cognitivo e linguístico que exige ensino sistemático. Quando a escola não garante esse domínio, o estudante fica limitado, que não consegue acessar o código que organiza a cultura escrita. A crítica que a Magda Soares faz não é a alfabetização em si, mas sim o seu isolamento. Quando o ensino se reduz à decodificação mecânica, forma-se um sujeito que lê sem compreender e escreve sem intenção comunicativa. É nesse ponto que entra o letramento. Para Magda Soares, o letramento é a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas participa de práticas sociais que envolvem a escrita. Então vamos voltar lá para o exemplo do gato. Saber escrever a palavra gato não significa por si só que a criança esteja letrada. O letramento acontece quando ela usa essa escrita em uma situação real. Escreve uma lista de animais para uma pesquisa, produz uma legenda para um desenho ou lê uma história sobre um gato, entendendo que ele é o personagem principal. É nesse momento que a escrita ganha uma função social. Vamos entender agora as concepções do Brian Street. Até a década de 80, predominava a ideia de que aprender a ler e escrever era suficiente para transformar a vida das pessoas. Bastava dominar a escrita e automaticamente haveria mais desenvolvimento intelectual, melhores oportunidades de trabalho, maior participação social e exercício da cidadania. Brian Street chamou essa visão de um modelo autônomo do letramento. Nesse modelo, a leitura e a escrita são vistas como habilidades técnicas, universais e neutras. Em outras palavras, acreditava-se que a escrita poderia produzir os mesmos efeitos para qualquer pessoa, independentemente da cultura, da classe social, da profissão ou do contexto que ela vivia. É como se um simples fato de aprender a ler e escrever fosse capaz por si só de promover mudanças cognitivas e sociais. Na escola, esse modelo aparece quando o foco está apenas no domínio da técnica. O estudante aprende a ler palavras, copia textos, escreve frases e responde exercícios, mas raramente discute porque aquele texto existe. Quem o escreveu, quem estava escrito, quais são os interesses, o que estava presente nele. Brian Street critica essa perspectiva porque ela ignora que a escrita sempre acontece em um contexto social. Em oposição, ele propõe um modelo ideológico do letramento. O termo ideológico não tem nada a ver com concepção de doutrina política, tá, gente? Significa compreender que toda prática de leitura e escrita está inserida em uma cultura, em relações sociais, em valores, em formas de organização da sociedade. Para Street, ninguém aprende a ler e escrever de maneira abstrata. As pessoas aprendem a utilizar a escrita para resolver necessidades concretas da sua vida. Uma criança que escreve uma lista de compras com a família está participando da prática do letramento.
Uma professora elabora um planejamento, escreve pareceres e analisa avaliações. Todos utilizam a leitura e a escrita, mas cada um participa de práticas diferentes com objetivos, regras e linguagens próprias. Por isso, Street afirma que não existe um único letramento, mas múltiplos letramentos. Uma importante questão para a escola. Durante muito tempo, apenas os letramentos escolares foram considerados legítimos. Muitos estudantes chegavam à escola dominando práticas de leitura e escrita presentes em suas comunidades, suas igrejas ou nos ambientes digitais. Entretanto, esses conhecimentos eram frequentemente desconsiderados porque não correspondiam ao modelo valorizado pela instituição escolar. Street mostra que essas práticas também são formas legítimas de letramento e precisam ser reconhecidas como ponto de partida para novas aprendizagens. Resumindo, o modelo autônomo entende a leitura e a escrita como habilidades neutras e universais, como se aprender o código automaticamente levasse ao desenvolvimento social e cognitivo. Já o modelo ideológico, defendido por Street, mostra que toda a prática de leitura e escrita está inserida em contextos específicos, com valores, intenções e disputas. Não existe um único letramento, existem múltiplos letramentos. Não se trata apenas de ensinar o estudante a ler palavras, mas de compreender em quais práticas ele está sendo inserido e quais estão sendo excluídos também. O ponto central é que um processo não substitui o outro. Um estudante pode ser alfabetizado e não ser letrado. Lê corretamente, mas não interpreta um formulário, não compreende uma instrução escrita, não consegue posicionar-se diante de um texto e também pode estar inserido em práticas de letramento sem dominar o código. Reconhece funções sociais de escrita, mas não lê com autonomia. Aqui já destaco a atenção importante para você, coordenação. Então, não basta verificar se há atividade de leitura e escrita no planejamento. É preciso analisar se há ensino explícito de sistema de escrita com progressão e intencionalidade, se as práticas de leitura e escrita estão vinculadas a situações reais de uso, se os estudantes compreendem o que leem, compreendem textos com propósito, se diferentes letramentos estão sendo considerados, inclusive os que o estudante trazem do seu contexto social. Veja um encaminhamento concreto para você trabalhar, por exemplo. Ao trabalhar com um gênero como a lista de compras, o professor pode desenvolver a alfabetização ao explorar a segmentação da palavra, a correspondência fonema-grafema e a escrita convencional. Ao mesmo tempo, desenvolve o letramento ao discutir por que se faz uma lista, em que situação ela é usada, como é que ela é organizada, as ações do cotidiano e quem utiliza. O mesmo objeto didático atende aos dois processos sem fragmentação. Para fechar, Magda Soares nos lembra que o caminho é alfabetizar letrando. Brian Street amplia essa compreensão ao mostrar que o letramento nunca é neutro. Toda escola faz escolhas sobre quais práticas de leitura e escrita valoriza e quais acabam ficando à margem. Por isso, essa discussão também diz respeito às decisões pedagógicas da coordenação e dos professores. Se a escola ensina apenas o código, forma estudantes que decodificam palavras, mas nem sempre compreendem seu uso e significados. Se trabalha apenas práticas sociais sem garantir a apropriação do sistema de escrita, compromete a autonomia dos estudantes. O compromisso da escola é integrar esses dois processos, ensinar como a escrita funciona e, ao mesmo tempo, criar situações em que ela tenha propósito, contexto e significado. É nessa articulação que formamos leitores e escritores capazes de participar da vida social de maneira crítica, consciente e autônoma. A educação se fortalece quando nossas decisões pedagógicas são fundamentadas em pesquisa e reflexão. Aqui no canal você encontra conteúdos que aproximam a produção acadêmica do cotidiano da escola, sempre com foco no trabalho da coordenação pedagógica, na formação de professor e no aprendizado dos estudantes. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros educadores que você acha que precisam. Assim você acompanha os próximos conteúdos e contribui para ampliar esse diálogo com mais escolas. Curte nosso vídeo para que a gente consiga ampliar cada vez mais o nosso canal. Gratidão e te aguardo no próximo vídeo.